Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Eu dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante a minha vida. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Vamos meditar o livro do céu, volume 27, trecho 27, do dia 7 de janeiro de 1930. O tema é troca de dons entre Deus e a criatura. Como quem vive no querer divino é o banco divino sobre a terra e forma um resplendor de céu. Sentia-me toda abandonada no Fiat Supremo, Luísa falando, e pensava em mim. O que poderia dar ao meu amado Jesus? E ele, rapidamente, a tua vontade. Quer dizer, rapidamente Jesus respondeu a ela. A tua vontade. O que ela poderia dar a ele? Ela pensou e Jesus respondeu. A tua vontade. E eu, a Luísa falando, meu amor, já te dei. E tendo-a dado, creio que não sou mais dona de te dar. Já que é tua. Aí Jesus disse a ela, minha filha, toda vez que você quiser fazer-me o dom de seu querer, eu aceito como um novo dom, porque eu deixo a vontade humana em seu livre-arbítrio, de modo que a criatura pode estar em ato de dá-la sempre. E eu tantas vezes aceito por quantas vezes me dá. Muito interessante, né? A gente achava que, se eu já entreguei minha vontade para Deus, eu não preciso mais dar, né? Já é de Jesus, mas não. Jesus disse que a nossa vontade tem livre-arbítrio, né? Eu posso dar e posso reter. Então, por isso que a gente tem que estar sempre doando a nossa vontade para Ele. Muito interessante isso aí, né? O que Jesus está falando. Porque ela tantas vezes se sacrifica por quantas vezes me faz o dom. E eu, ao ver que a criatura é constante em fazer-me seu dom contínuo, vejo que há verdadeira decisão
por sua parte, e ama e estima o dom da minha vontade. E eu, conforme ela me faz o dom contínuo da sua, eu lhe faço o dom contínuo da minha. E ampliando sua capacidade, porque a criatura é incapaz de tomar toda a interminabilidade do meu querer. Vou aumentando continuamente mais santidade, mais amor, mais beleza, mais luz e mais conhecimento da minha divina vontade. Olha que maravilha que Jesus está dizendo, né? Conforme a gente vai doando, fazendo os nossos atos na divina vontade, né? Oferecendo nossa vontade para Jesus, nós fazemos uma troca. É uma troca aqui, né? Aqui Jesus diz aqui, ó. Então, na troca que fazemos, tu da tua vontade e eu da minha, triplicamos os dons. Quer dizer, a gente doa a nossa vontade para Jesus e Jesus vai doando o que para nós? Mais santidade, mais amor, mais beleza, mais luz e mais conhecimento da divina vontade. E fica tantas vezes vinculada por quantas vezes fazemos a troca, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Assim que eu tenho sempre que te dar. E você também, porque em minha divina vontade as coisas não terminam jamais. Surge a cada instante e, tendo-me dado tua vontade, ao contato da minha, a tua adquire as prerrogativas da minha, de poder dar-se continuamente até Jesus. Ai, que beleza, né? Então, quanto mais a gente vai dando nossa vontade para Jesus, né? Mais Jesus também vai nos dando da sua. Até que a nossa vontade passa a ser uma só com a vontade de Jesus. Aí, agora a Luísa falando. Depois segui os atos do Fiat Divino, acompanhando-os com meu amo-te, e compreendia a grande diversidade da grandeza, da magnificência das obras do Fiat Divino e do meu pequeno amo-te. Oh, como me sentia pequena e verdadeiramente recém-nascida, apenas diante daquele Fiat, que tudo pode e tudo abraça. E meu amável Jesus, estreitando-me entre seus braços, me disse, Jesus falando, minha filha, quem vive na minha divina vontade é o meu banco sobre a terra. E conforme dizes, eu te amo, eu invisto com o meu, e de pequeno se torna grande, se difunde no infinito, de modo que as riquezas do meu amor se tornam imensuráveis. E eu as ponho no banco da tua alma, e conforme continua teus atos, assim os invisto com os meus, e os ponho em seu banco, para ter meu banco divino sobre a terra. Por isso, teus pequenos atos feitos em meu querer divino me servem para dar-me o que fazer, para fazer correr nossas qualidades divinas, que são infinitas, em teus pequenos atos, que são finitos. Misturá-los junto e fazer deles tantos atos nossos e colocá-los no banco de tua alma, porque o nosso querer encontra em ti o seu céu. Você não sabe que quem deve viver em nosso Fiat divino deve ser um resplendor de céu, que se inclinando sobre a terra, mas tanto de remover qualquer distância, de modo que naquele ponto da terra em que se encontra aquela afortunada criatura, deve-se ver céu, não terra. Nem minha divina vontade estaria sem seu céu. Já ela mesma o formaria, e os habitantes do céu se abaixariam para prestar homenagem àquele Fiat, do qual reconhece a sua existência. Por isso, todos os bem-aventurados ficam admirados ao ver um resplendor de céu sobre a terra. Mais rápido, certa,
seu estupor, quando veem que aquela divina vontade que forma seu céu e toda a sua felicidade se encontra reinante naquela criatura, propriamente naquele ponto onde veem os habitantes do céu, baixando-se, circunda aquela criatura para louvar meu Fiat Supremo. Por isso, se atenta, minha filha, e se isso te digo, é para te fazer conhecer o grande bem de te fazer conhecer meu querer. Como quer formar seu reino em ti, a fim de que me agradeça e o reconheça. Vamos meditar o livro do céu, volume 27, trecho 28, do dia 10 de janeiro de 1930. Quem vive no divino querer pertence à família divina. Diversidade de modos em que se pode pertencer a Deus. Exemplo de um reino. Quem vive em Deus e quem fora de Deus. Luísa falando. Sentia-me, se bem, abandonada no Fiat divino. Também toda aniquilada, mas tanto que me via menor que um átomo e pensava em mim. Como sou miserável, pequeno e insignificante. E meu adorado Jesus, interrompendo meu pensamento, fazendo-me ouvir e vir, me disse. Jesus falando para Luísa. Então, Luísa aqui, ela estava reconhecendo, né, em si, quanto ela era pequena, né, insignificante, miserável. E Jesus veio e disse a ela, minha filha, seja pequena ou grande, você pertence à nossa família divina. Você é um membro dela. E isso é suficiente para você. Antes, é tudo para você. E é a glória e a honra maior que você poderia possuir. E a Luísa disse, meu amor, todos saímos de ti e todos te pertencemos. Assim, não é maravilha que te pertença. Quer dizer, que ela dizendo para Jesus, se todos saíram dele, né? Todos pertencem a ele. Então, quer dizer que não é maravilha, não é nada demais, né? Que todos pertencem a Deus. E Jesus diz, é verdade que todos me pertencem por vínculos de criação. Mas a grande diferença para quem me pertence, não só por vínculo de criação, mas com vínculo de fusão de vontade. Isto é, que a minha é somente única vontade sua. Destes, eu posso dizer que me pertence, com vínculos de verdadeira nossa família. Porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir. Tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida. É a dirigente, é a dominadora, que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. E desta inseparabilidade, reconhece-se que pertence à nossa família divina. Isto não acontece dentro de um reino? Então, aqui Jesus disse para Luísa, né? É verdade, né? Que todos pertencem a ele, né? Foi ele que criou todos nós, né? Toda a criação foi feita por Deus, criada por Deus. Mas há uma diferença, certo? Em quem pertence a ele, a quem dizer que me pertence com vínculos que se entrega a ele a sua vontade, certo? Olha lá, não só por vínculo de criação, mas por vínculo de fusão de vontade. Isto é,
que a minha é somente e única vontade sua. Então, há uma diferença entre quem é ainda criatura, né? Foi só criada por Deus e pertence a Deus, e aquela que se vincula a Deus pela fusão de sua vontade, que faz de sua vontade uma só com a vontade de Deus. Aí Jesus vai dizer aqui, ó, que me pertence com vínculos de verdadeira da nossa família, porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir. Então, o que é a vontade? A vontade nossa humana é a coisa mais íntima que pode existir numa pessoa, né? É o que vai formar todo o caráter da pessoa, o modo da pessoa ser, tudo que a pessoa faz está vinculada ao seu querer, à sua vontade, né? Então, a pessoa que entrega a sua vontade inteiramente a Deus, ela não tem, ela deixa de existir. Né? Já não é mais ela, aquela pessoa, quer dizer, se ela entregou para Deus, é Deus, né, vivendo dela, porque ela deixa de existir. Que a vontade é que faz o que a pessoa deseja, pensa, fala, sinta, tudo, né? Tudo é vontade. Tudo depende da vontade da pessoa. Então, é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. Tá vendo? É a parte essencial da vida. É a dirigente, a dominadora, que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis a Deus e a criatura. A vontade tem um vínculo tão forte de unir a criatura a Deus, né? Que fica inseparáveis, que é uma só vontade com Deus. Agora, que Jesus diz, isso não acontece dentro de um reino, todos pertencem ao rei, mas em quantos modos diferentes pertencem? Quem pertence como povo? Quem como exército? Quem como ministro? Quem como sentinela? Quem como cortesão? Quem como rainha do rei? Quem como filho? Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha, os filhos. Todos os outros do reino não pode dizer que pertence à família real, mas pertence ao reino. Estão obrigados à lei, à sujeição, e aos rebeldes se lhe mete à prisão. Então, Jesus está comparando aqui, né? O que está dizendo aqui para nós aqui, né? Isso acontece também no reino, né? Vamos supor um rei, né? O rei no reino, ele tem quantas pessoas que fazem parte daquele reino, né? Quantos súditos ele tem ali, né? Quantos empregados ele tem ali? O povo, que tudo pertence ao rei. Ali dentro do castelo, né? Daquele reino, né? Quanto tem pessoas que servem o rei, os cozinheiros, que servem ali os soldados, né, do exército. E são milhares de pessoas que trabalham dentro do reino, do reino ali, para servir o rei, né? Dentro e fora, né? São os exércitos, todos que trabalham ali para cumprir a ordem do rei, sem contar o povo que pertence ao rei, certo? Mas quem realmente faz parte da família real? É só o rei, a rainha e seus filhos, né? Esse que realmente faz parte da rainha. E também tem até os rebeldes, né? Que pertencem ao rei e vai para a prisão. Mas quem faz parte da família real é só mesmo a rainha e os filhos. Portanto, embora todos, né, lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes. Só quem vive em nosso querer divino vive em meio a nós. Nosso fiat divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino.
Não podemos colocá-la fora de nós. Para fazê-lo, deveríamos pôr nosso querer divino fora de nós. O que não podemos nem queremos fazer. É mais, estamos felizes de tê-la, de cuidar dela como nossa amada lembrança de quando nosso amor transbordante tirou a criação. Porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade e com seus inocentes sorrisos se entretivesse com seu Criador. É que é muito interessante também que Jesus está dizendo aqui, ó. Porque a Luísa tinha, lá no começo, ela tinha falado quanto que ela se sentia pequena e insignificante, né? Agora Jesus fala, e se você parece pequena, é o amor exuberante do meu Fiat, que é toda atenção e zelo sobre você, e não lhe concede um ato de sua vontade humana. Assim que o humano não tem crescimento, e você se sente sempre pequena. E isto é porque meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem razão de crescer. Por isso deve contentar-se e ficar sempre pequena. Então, olha interessante, né? Então, por isso que ela sempre se sente pequeno, insignificante. Por isso. Porque o querer divino não deixa com que ela faça um só ato da vontade dela, vontade humana dela, né? E por isso ela não cresce, ela está sempre pequena mesmo. Então, quem cresce através dela é só a vontade humana, divina. É só o divino querer. E ela vai se sentindo sempre pequena. E a pessoa que vira de vontade tem que contar sem ser nada, sempre pequena. Depois seguia meu abandono santo querer. E meu doce Jesus acrescentou. Que foi Luísa falando, agora Jesus falando. Minha filha, quem vive meu Fiat divino vive em Deus. Por isso possui e pode dar os bens que possui. Tá vendo? Quem vive no Fiat divino vive em Deus. Por quê? Porque ela não existe. É Jesus vivendo nela. Então, pode dar os bens que possui. O ser divino a circunda por toda parte, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz. Só a ele compreende e conhece. Tudo lhe desaparece. E só lhe resta a recordação de que enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda. E como peregrina, deve defender os seus irmãos, porque encontrando-se em condição de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Então, Jesus está dizendo para ela que quem vive na divina vontade, no divino querer, possui e pode dar os bens que ela possui. Porque o ser divino circunda ela de todas as partes, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Outra coisa que Deus. Nele se faz feliz, só ele compreende e conhece. Tudo lhe desaparece e só lhe resta a recordação de que enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina ainda. E como peregrina, deve defender os seus irmãos, porque, encontrando em condições de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Então, a criatura que vive na divina vontade possui todos os bens que pertencem a Deus. Entendeu? Tudo é dela, porque ela é o próprio Deus. Nela, vivendo nela. Não te lembras de ti, anos atrás, quando te fazia ver que te punha no meu coração e tudo te desaparecia? E tu gozavas e não querias sair mais?
E eu, para te fazer lembrar que és uma peregrina, levava-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços, para te fazer ver os males do gênero humano, para que tu defendesses por eles e tu não te importavas comigo, porque não querias sair do meu coração? Entendeu? Então, a criatura que vive na divina vontade está dentro do coração de Jesus, né? Ela é ali. Nossa, fico até emocionada só de falar, né? Vive ali dentro do coração de Jesus, é uma só com ele, né? Então Jesus fala, né? Então Jesus disse que quando ele colocou ela dentro do coração dele, apesar dela estar nos braços de Jesus, né? Para poder ver os males da humanidade, do gênero humano, para que defendesse eles, né? Ela naquele momento ela não se importava, né? Não te importavas comigo porque não queria sair do meu coração. Era tanta alegria, paz que ela sentiu, gozo, alegria que ela sentia ali dentro, que ela não queria sair. Era o princípio de viver em meu querer divino, que você sentia em meu coração, isento de qualquer perigo, livre de todos os males, porque o próprio Deus se põe ao redor da feliz criatura para tê-la defendida de tudo e de todos. Ai, gente, que maravilha, meu Deus. A gente se emociona só de ler, né? É lindo, bonito, bonito demais, né? Ao contrário, para quem faz minha vontade divina e não vive nela, ao contrário, para quem faz minha vontade divina, não para quem vive na vontade divina, mas para quem faz e não vive nela, encontra-se em condição de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, não em Deus, vê a terra, sente as paixões que a põem em perigo, continua e não lhe dão uma febre, eles dão uma febre intermitente. Porque, ora, se sentem saudáveis, ora doentes, ora querem fazer o bem, ora se cansam, se aborrecem, se irritam e deixam o bem. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estar seguros, mas que vivem no meio da rua, expostos ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos e vivem de esmola. Justa pena de quem podia viver em Deus e, em troca, se contenta em viver fora de Deus. Então, Jesus está dando exemplo, né? De quem vive na vontade divina, no caso da Luísa, né? Está ali dentro do coração de Jesus. E quem vive fora, né? Quem vive fora da vontade divina está em contato, né? Com todos os perigos, né? Está sempre, olha lá, ó, lhe dão uma febre intermitente, porque ora se sente saudáveis, ora doentes, ora quer fazer o bem, ora se cansa, se aborrece, se irrita. Então, nunca está bem. Cada hora é um problema, né? A pessoa que vive fora da vontade divina. Aí Jesus fala, né? É como a pessoa que mora na rua, está exposta a todos os perigos, né? Ao frio, à chuva, ao sol ardente, a todos os perigos, né? Que está ali, a violência, vive de esmola, é só sofrimento, né? Justa pena para quem podia viver em Deus e prefere viver sem Deus, né? Fora de Deus. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.